Ruth, capítulo 1, versículo 7 a 14. Na primeira mensagem, nós tratamos aqui sobre o tema faltou o pão na casa do pão, né? Os irmãos que estiveram aqui podem lembrar. Na segunda mensagem, voltou a ter pão na casa do pão, quando Deus se lembrou daquele povo, enviou a provisão, enviou a chuva. E hoje eu quero tratar com o tema voltando para a casa do pão, quando Noemi, Ruth e Orfa, elas decidem voltar para Belém. Só que uma ficou pelo meio do caminho. Diz assim, Ruth 1, versículo 7. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E, mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Amém, queridos? Podem sentar-se. Eu não sei quem conseguiu assistir o desenho que eu compartilhei ontem no grupo da igreja. Eu chorei com aquele desenho, amados, sobre a vida de Ruth, sobre o filme, ou seja, sobre a história de Ruth naquele desenho. Que história impactante, emocionante de Deus, né? O contexto aqui do texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma decisão tomada por três mulheres. Três mulheres tomam a decisão. Quem foram elas? Noemi, Ruth e Orfa. As três saíram de Moabe e foram em direção a Belém de Judá. As três eram viúvas e pobres. Orfa e Noemi eram Orfa e Ruth eram noras de Noemi. Elas estavam seguindo sua sogra até Belém. Não é isso? Pelo que nós lemos. Só que no meio do caminho, no meio da viagem, Noemi faz algo inusitado e algo inesperado. Ela pede que suas noras voltem para Moabe, voltem para o seu povo, voltem para os seus deuses. É algo incrível, né? E essa atitude de Noemi foi bastante estranha, como disse na última mensagem, né? Sendo ela uma israelita temente a Deus. E alguns comentaristas acham até que Noemi estava querendo esconder o seu pecado de ter permitido seus filhos casarem com uma mulher moabita, ou mulheres moabitas. Ela queria chegar em Belém sem nenhum vínculo com aquele povo moabita, que era um povo terrivelmente pecador. Então, esse foi um momento de despedida, um momento de fortes emoções, como nós vimos aqui. Isso porque, queridos, Noemi, ela havia perdido o que tinha levado para Moabe. O que ela tinha levado para Moabe? Tinha ido com seu marido, com 2 filhos, e tinha bens, tinha condições financeiras. Só que agora ela está prestes a perder tudo que havia encontrado em Moabe, ou seja, as suas 2 noras. Então, Noemi está se despedindo das únicas pessoas que ainda estavam na vida dela, que ainda faziam parte da vida dela, porque ela tinha perdido tudo. Tudo por causa de uma decisão precipitada. Saíram de Belém por causa da fome, foram para Moabe e lá encontraram a morte. Essa não era a única solução a ser tomada. Como nós vamos ver para frente ainda, nós vamos ver que Boaz ficou em Belém, mesmo na época da fome.
e ele não passou fome. Deus supriu a necessidade dele. Então, sendo assim, Noemi beija suas noras, e juntas, a Bíblia diz que elas choram bastante. E eu acho essa cena impactante, emocionante. Vemos aqui, queridos, o amor da sogra para com as noras e vice-versa. Nessa relação havia o quê? Respeito. Nessa relação havia companheirismo, havia amizade. Isso é tão raro hoje em dia, né? O amor de sogra para nora, de genro para sogra, né? De cunhado para cunhado. Costumo dizer que minha sogra é 10. A minha é 10. Desgraçada. A minha é 10 mesmo, é uma bênção. Os meus cunhados, 5, são uma bênção, não tem problema nenhum com eles. Mas essa não é a realidade em muitos locais. Há muito atrito. É claro que tem sogra, né? Que é brincadeira não. Dizem que sogra só com 2. Né? Um para segurar e outro para bater. Misericórdia, né? Então, havia esse respeito entre Noemi e as suas noras. Havia gratidão também. Noemi ela era grata por todo o carinho, todo o cuidado que tanto elas tinham tido com os filhos dela. Havia, então, respeito. E nessa despedida, Noemi confronta as suas noras com uma mensagem dura. Confronta as duas com uma mensagem objetiva e realista. E eu quero que você se atente a isso. Ela dá pelo menos 2 motivos para que elas voltem para Moabe, para que elas fiquem lá, não sigam ela até Belém. Primeiro, ela diz que está velha e sem possibilidade alguma de gerar filhos. Olha no versículo 12. Ela diz assim, não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Queridos, Noemi não é romântica em relação à sua situação, em sua crise. Ela rasga o verbo e diz a verdade para suas noras. Ela diz que é viúva. Ela diz aí que ela não tem condições de ter filhos. Ela é pobre, ela é desamparada. Humanamente falando, Noemi não tinha futuro. Apenas um passado de dor, sofrimento, perdas. O sofrimento de Noemi era insuportável. As circunstâncias pareciam ser totalmente injustas. E as perguntas não tinham respostas. Ela devia ter muita interrogação na cabeça. Por que tanta desgraça? Perder marido e 2 filhos, perder bens, agora ela volta para Belém sem nada. Como diz o ditado, com a mão na frente e outra atrás. Sem nada. Irmãos, eu penso que em momentos como esses, a qual Noemi estava passando, esse momento de crise, nós precisamos deixar as dificuldades nas mãos de Deus, mesmo sem ter uma resposta do porquê e do para quê. Às vezes não temos resposta. Jó morreu sem saber o porquê que ele tinha passado todo aquele drama que ele passou. Não, ele teve muitas perguntas. Leia o livro de Jó, mas não teve respostas. No versículo 13, Noemi menciona mais um detalhe. As suas noras diz assim, vocês esperariam que eles crescessem, né? Caso ela tivesse mais filhos, deixando assim de se casarem com outros homens ou outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito amarga para mim, mais para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. O que está aqui nesse contexto? Naquele tempo, quando o irmão morria sem deixar descendentes, o irmão mais novo, ele devia desposar a viúva para suscitar uma descendência ao morto, para que a memória do morto não fosse apagada em Israel. Né? As noras de Noemi, elas ficaram o quê? Viúvas e sem filhos. Noemi, porém, não tinha mais filhos para desposá-las. Sendo assim, diz o texto, Noemi estava velha demais para se casar novamente, e ainda que isso fosse possível, as noras não poderiam esperar tanto tempo por um marido. Então, por ela ser velha e não ter filhos, então ela falou, volta lá para Moabe. Não vem comigo não, porque vocês vão sofrer mais ainda. A segunda razão, Noemi diz às suas noras que Deus era contra ela. Olha aqui, testemunho. As noras eram pagãs. E a sogra que era temente a Deus, que conhecia a lei de Deus, conhecia a Deus, diz para as noras, olha, Deus está contra mim. Versículo 13, parte B. Pois o próprio Senhor está contra mim. Queridos, só nesse capítulo 1,
Noemi faz 5 acusações contra Deus. Acusações pesadas. Aqui no versículo 13, Noemi diz que Deus pesou a mão contra ela. No versículo 20, ela diz que Deus encheu a sua vida de amargura. No versículo 21, só no versículo 21, ela diz o seguinte, que Deus a deixou pobre, humilhada e aflita. Misericórdia, ou seja, ela se vê vítima não do inimigo, não do diabo, mas de Deus. Tem gente assim? O que mais tem é gente que se acha vítima não do diabo, não é Deus que está contra mim, só pode ser. Só pode ser. Ela atribuiu toda a tragédia que aconteceu em sua vida a Deus. Ela vê Deus como seu inimigo e responsabiliza Deus por sua tragédia. Simplificando, ela estava com raiva de Deus. Ela era não apenas uma viúva velha, pobre, sem filhos, mas também uma mulher amargurada contra Deus. Que Deus nos guarde disso, de chegar à velhice amargurado contra tudo e contra todos, contra Deus principalmente. Sendo assim, queridos, na ótica de Noemi, seria um perigo para suas noras irem a Belém e servirem a um Deus que tanto mal tinha feito para ela. Não vai não, esse Deus aí, olha a minha vida, olha o que eu estou passando. John Piper, ele diz que há uma lição muito interessante aqui para a nossa vida. Quando decidimos que Deus é contra nós, geralmente exageramos o nosso desespero. Nos tornamos tão amargos que não podemos ver os raios de luz ao redor das nuvens. Foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. No entanto, queridos, o que Noemi não estava conseguindo enxergar é que Deus havia acabado com a seca lá em Judá. Foi algo que Deus fez. O que Noemi não estava conseguindo enxergar é que o próprio Deus havia constrangido Ruth a segui-la até Belém. Ela não estava enxergando muitas coisas que estavam acontecendo por causa de quê? Da amargura, da raiva contra Deus. Mais à frente veremos que Deus havia também preservado um parente próximo de Noemi, chamado Boaz, um homem que daria continuidade à linhagem da família. Quando estamos em meio ao problema, geralmente não vemos uma luz no fim do túnel, mas tenha certeza que se você está no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, Noemi estava tão amargurada com a vida, que só enxergava a desgraça, os problemas e as lutas. Ela não estava conseguindo enxergar a bondade e a misericórdia de Deus em meio às suas muitas perdas. Ela não estava conseguindo aprender com a dor que estava sofrendo. Foi por isso que certo cristão fez a seguinte oração: ó Senhor, dá-me força para atravessar o vale da sombra da morte, de modo que, ao sair do outro lado, eu seja uma pessoa melhor, mais compassiva e mais aproveitável para o Senhor e mais útil para os meus irmãos. Ao passar pelo vale da dor, que você saia dele melhor e não pior, mais agradecido e não amargurado, como foi o caso de Ruth. Então, queridos, depois dessa dura mensagem de Noemi para suas duas noras, aí em Ruth 1,14, diz que Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para onde? Para Moabe. Mas Ruth se apegou firmemente a Noemi e decidiu ir para Belém. Duas decisões totalmente contrárias uma à outra. O interessante, queridos, é que as duas ouviram a mesma mensagem, a mesma ladainha, a mesma murmuração, a mesma reclamação de Noemi. Ouviram que Noemi não poderia gerar mais filhos, ouviram as acusações que Noemi fez contra Deus, ouviram que em Belém não havia perspectiva de futuro. Enfim, as duas ouviram as mesmas coisas, as mesmas lamúrias. No entanto, uma virou as costas e voltou para Moabe, e a outra decidiu ir para Belém. Uma desejou se casar novamente, e ir para Moabe, que foi a órfã, e a outra decidiu continuar sendo uma filha para sua sogra Noemi.
Orfa se endureceu pelo que ouviu, mas Ruth creu, apesar daquilo que ouviu. E isso é, por demais, interessante. E acontece, queridos, frequentemente no ambiente de culto. E por que não dizer, até no momento da pregação da palavra. Muitas vezes pregamos a mesma mensagem, como foi o caso de Ruth. Ela não pregou, mas trouxe uma mensagem de confronto para suas noras. Todos ouvem, uns creem, outros não. Uns se arrependem, outros não. É interessante que o mesmo sol que amolece a cera e derrete o gelo é o mesmo sol que endurece o barro. A mesma mensagem que levou uma a voltar para Moabe, levou a outra para ir para Belém. Lembra daqueles 2 bandidos que foram crucificados ao lado de Jesus? Os 2 ouviram Jesus dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Os 2 ouviram a mesma mensagem. Os 2 ouviram Jesus pedir para João cuidar da sua mãe Maria. Uma mensagem de cuidado. Os 2 ouviram aquele grande brado de vitória de Jesus. Está consumado, está paga a dívida do homem. Eu concluí, eu terminei. Os 2 ouviram as mesmas coisas, as mesmas palavras, as últimas palavras de Jesus na cruz. No entanto, a Bíblia diz que somente um creu. Somente um teve o coração amolecido em meio a tudo aquilo que havia ouvido. Somente um reconheceu ser um pecador que precisava de um Salvador. Somente um reconheceu que Jesus era um Rei eterno e que tinha um reino eterno. Foi esse que reconheceu, que disse: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, no caso de Orfa e Ruth, uma creu e a outra não. As 2 ouviram, por assim dizer, a mesma mensagem. Uma mensagem dura, uma mensagem realista, uma mensagem objetiva. Noemi não disse para suas noras que seria uma maravilha ir para Belém. Disse? Não. Ela não disse para suas noras que Deus iria dar um bom casamento para elas, que lá em Belém ia ser tudo do bom e do melhor, que haveria fartura, dinheiro sobrando, saúde para dar e vender. Não. Noemi não trouxe essa palavra para suas noras. Noemi não iludiu suas noras com a mensagem de prosperidade em Belém. Noemi nem ao menos falou do amor de Deus. Não falou. Ela não pregou sobre o amor de Deus. Vai para lá que Deus vai cuidar da gente, Deus é amor. Não, ela falou: Deus, cuidado, hein? Se Deus aí já me fez muito mal. Não vai não, porque vai ser ruim para vocês. E mesmo assim, Ruth creu e foi salva. Impressionante isso, queridos. Impressionante. Da mesma maneira, o Evangelho de Jesus Cristo não nos promete a vida fácil. O Evangelho de Cristo não nos promete ausência de problemas ou uma vida de tranquilidade. Não há essa promessa na Bíblia. O Evangelho de Jesus não é o da prosperidade, mas o Evangelho do contentamento. Amém? Em João 16,33, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que teríamos de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, Noemi pregou uma mensagem, por assim dizer, dura para suas noras. Mas, no entanto, a reação que tiveram foi bastante diferente. Como eu já disse, uma retrocedeu e a outra prosseguiu. Uma teve a visão do retrovisor e a outra teve a visão do para-brisa, ou seja, uma olhou para trás, a outra olhou para frente. Uma voltou para Moabe e a outra seguiu para Belém. Vejamos então, queridos, os detalhes dessas 2 decisões. Primeiro, o Orfa decide voltar para Moabe. Veja comigo aí, Ruth, capítulo 1, 14, parte B. Os detalhes dessas 2 decisões. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo. Judas traiu Jesus com um beijo também, né? Interessante. Então, Orfa foi até a metade do caminho. Foi até a metade do caminho. As 3 saíram juntas de Moabe, que simboliza o mundo, a Belém.
que significa a casa de Deus, a presença de Deus. Só que elas foram até a metade do caminho. A órfã avaliou a situação e ela decidiu que não valia a pena correr um risco tão grande. Ela começou bem, mas terminou, infelizmente, mal. Ela beijou sua sogra e voltou para Moabe. Queridos, humanamente falando, Orfa fez a escolha mais sensata e prudente do mundo, não foi? Foi sensatez, escolha prudente. Milhares no lugar dela fariam o mesmo. Por que arriscar ir para uma outra nação, com outros costumes, com uma outra língua, com outros povos, sem dinheiro, sem marido? Para que arriscar? Ela escolheu o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, o caminho mais largo, por assim dizer. No entanto, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. O caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. Lembra de Elimeleque? Né? Que, em vez de enfrentar a crise em Belém, ele fugiu para Moabe e encontrou o que lá? A morte. Orfa decidiu também pelo caminho mais fácil, ou seja, voltar para seu povo, para seus deuses e buscar um novo marido. No entanto, ela desapareceu das páginas da Bíblia e da história da redenção. Ela não é mais citada. Depois que beijou a sogra e vai embora, sumiu, desapareceu. Ela rejeitou a estrada para o vazio, mas ao mesmo tempo, sem saber, deixou a única estrada que poderia conduzi-la a uma vida de sentido e significado duradouro. Oportunidades que são dadas e muitas desperdiçadas. Queridos, o caminho mais cômodo muitas vezes leva também ao caos. As facilidades da vida muitas vezes servem de tropeço para nós. Aquilo que é fácil não é valorizado. Ficar em casa em vez de ir para a igreja, por exemplo, é cômodo, não é? Um friozinho desse é gostoso, vou dormir até mais tarde. Mas isso leva o quê? A esfriamento espiritual. Deixar de meditar nas Escrituras é cômodo, é só não ler. Mas leva o quê? A só fica desnutrida espiritualmente, sem alimento para seguir na vida. Deixar de perdoar é cômodo, mas agindo assim, nos deixa também sem perdão, porque o nosso perdão está condicionado ao perdão do outro. Se não perdoardes os outros as vossas ofensas, o Pai também não perdoará as suas. Olha que situação séria. Então, a porta continua apertada e o caminho continua estreito. Orfa agiu como a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Que ela saiu de Sodoma em direção ao monte. Ela foi até o meio do caminho. O anjo disse, não olhem para trás. Não olhem. Ela foi até metade do caminho. Mas a Bíblia diz que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela começou bem, mas terminou mal. Orfa simboliza os desistentes da fé. Aqueles que param no meio do caminho, que vão até metade, mas não até o fim. Irmãos, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Um certo pastor costumava terminar suas mensagens de pregações dizendo, ou orando, Senhor, ajuda-nos a terminar bem. Senhor, ajuda-nos a terminar bem. Quero te convidar a fechar os olhos. Ore comigo. Senhor, ajuda-nos a terminar bem. Senhor, ajuda-nos a terminar bem, em nome de Jesus. Amém, queridos? No entanto, temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que terminaram mal, apesar de terem começado muito bem. Começaram maravilhosamente bem, queridos, só que terminaram terrivelmente mal. O rei Josias é um exemplo clássico, que começou maravilhosamente bem. A Bíblia diz que ele começou o reinado em Israel com 16 anos de idade apenas, um adolescente, e ficou no governo da nação por 52 anos. Segundo o livro de Crônicas, 26, 4 a 5, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias.
Josias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito, ou Deus lhe fez prosperar. Enquanto ele estava no caminho, Deus estava com ele. Dentre tantas realizações de Josias à frente da nação, segundo Crônicas 26:15, diz que ele construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama, diz a Bíblia, se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Olha como começou bem, queridos, muito poderoso. Martin Lloyd Jones costumava dizer que é trágico quando alguém alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. É uma tragédia. E Josias não estava preparado para o sucesso. Segundo Crônicas 26:16 diz que quando Josias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Que tragédia! O orgulho invadiu o coração de Josias como uma enxurrada de lama. E depois do orgulho veio a queda, como a Bíblia diz. Provérbios 16:18 diz que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Irmãos, o orgulho cega o entendimento, distorce a percepção e faz crescer o ego no coração do homem de tal maneira que a pessoa não é capaz de distinguir entre o real e o imaginário, entre a loucura e a realidade. E a queda veio em consequência do abuso de autoridade do rei Josias. Ele colocou os pés pelas mãos. Uzias, ele era rei, queridos, e não sacerdote. A função dele era governar o povo e não queimar incenso diante do altar. No entanto, ele fez o que não era da sua alçada e caiu terrivelmente. Eu vou falar daqui a pouco sobre a queda dele. O que aconteceu? O orgulho leva muita gente a fazer o que não lhe cabe fazer, a colocar os pés pelas mãos. Aqui na igreja, por exemplo, uma igreja pequena assim, mas é uma igreja que tem hierarquia para a glória de Deus. Existem pastores, existem ovelhas. Todos são iguais perante a Deus, amém? Todos são iguais, mas com funções e responsabilidades diferentes. Sendo assim, precisamos ficar, amados, dentro da nossa esfera de ação, de atuação, dentro dos nossos limites. Precisamos ficar, como diz o ditado, dentro do nosso quadrado. Precisamos aprender a obedecer antes de mandar. Deus dá a cada um de nós, diz o Warren Wiersbe, Deus dá a cada um de nós um trabalho a fazer e pessoas a quem obedecer. Ele nos testa como servos antes de nos promover como governantes. Antes de permitir que exerçamos autoridade, é preciso nos submeter à autoridade e aprender a obedecer. Mas, apesar da nossa igreja ser pequena, ela é organizada. Nós aqui temos ministérios. Muitos aqui estão envolvidos, seja no evangelismo, no louvor, departamento infantil, discipulado. Em todos esses ministérios existe o quê? Os seus responsáveis. Pessoas que precisam ser respeitadas, pessoas a quem devemos dar satisfações, isso para o nosso próprio bem. Eu, como pastor dessa igreja, dou satisfação para o pastor Ala, que é o pastor presidente dessa obra. Ele não pede satisfação. Nós não prestamos contas financeiramente com a igreja mãe em São Gonçalo. O pastor Ala não faz exigência alguma, mas há em mim o temor de levar para ele todas as novidades, todas as melhorias, todas as mudanças. Tudo que estamos fazendo, peço conselhos constantemente. E que isso aconteça também em nosso meio, em cada departamento. Sempre que um irmão não puder fazer alguma obra e que está na escala, dá uma satisfação para a liderança. E não queira fazer o que o outro foi designado por Deus para fazer. Porque olha a vida de Josias.
Ele era rei e não sacerdote. Ele não respeitou seus limites. Ele fez o que estava fora da sua esfera de atuação e sofreu, queridos, as consequências devidas ao seu pecado. E o mais surpreendente é que Josias, ele não adulterou, ele não viu pornografia, ele não matou ninguém, ele não roubou nada, mas feriu a autoridade do outro. Ele quis fazer as coisas da sua maneira e se ferrou, desculpa a expressão, se ferrou literalmente. Segundo Crônicas 26, 17 a 21, já estou concluindo, diz assim: o sacerdote Azarias foi atrás dele. Ele já estava dentro do santuário com o incensário na mão, fazendo o que não era da sua alçada. Estão acompanhando? O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Josias e disseram: não cabe a você, Uzias, ou Josias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou, o Senhor não o honrará por isso. Josias, que segurava um incensário, ficou indignado, ficou furioso, ele era rei. Ele podia matar os sacerdotes, ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar do incenso, no templo do Senhor, apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Que final desgraçado, queridos! Infeliz. Começou bem, mas terminou mal. Ele não perseverou em seguir o Senhor. Teve um excelente começo, mas um fim trágico, o que serve de advertência para que nos mantenhamos vigilantes, que possamos pedir ao Senhor que nos ajude a terminar bem. Talvez faltou essa oração na vida dele: Senhor, me ajude a terminar bem. Orfa, igualmente, não terminou bem. Ela seguiu a sua sogra até a metade do caminho em direção à casa do pão. Casa do pão é Belém. Belém significa casa do pão. Mas recuou, desistiu e voltou para Moabe, para seus deuses, para a idolatria. Ruth, por outro lado, decidiu ir para Belém. Veja comigo mais uma vez, versículo 14. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Ruth ouviu a mesma mensagem de Noemi. Ruth sofreu a mesma pressão. Ela se conscientizou de todos os perigos que aguardava em Belém, naquela viagem. Mesmo assim, ela decidiu ir em frente. Ela decidiu não desistir. Noemi pintou um futuro preto, tenebroso. No entanto, Ruth pegou a sua mão e foi junto com a sogra até Belém. Ruth decidiu ir para a casa do pão, em vez de ficar em Moabe, a casa da morte. Queridos, Ruth simboliza aqueles que perseveram em seguir ao Senhor Jesus até o fim da linha. Simboliza aqueles que decidem ser fiéis até a morte. Não é até aqui. Não, até a morte. Ruth simboliza aqueles que não retrocedem, mesmo diante dos grandes desafios e das enormes perdas. Porque não há garantia, amados, de amanhã para nós. Não há garantia. Nós estamos num país que é livre, mas de uma hora para outra pode virar. Pode haver um regime opressor, o que acontece hoje em muitos países. Há pouco tempo eu li a história de um grupo de cristãos chineses, que eles foram detidos durante um culto na China, e lá é proibido ter culto. Os guardas colocaram uma banheira no meio da cidade. Ouçam bem,
Os guardas comunistas chineses colocaram uma banheira no meio da cidade e obrigaram todos os membros daquela igreja a urinarem dentro daquela banheira. Sabe o que esses guardas fizeram? Mergulharam o pastor dentro da banheira cheia de urina, na frente de todos os membros. Sabe o que aconteceu? Você acha que a igreja acabou? Não. A igreja dobrou de tamanho em 2 semanas. Esses crentes eram como Ruth, não retrocederam por causa dos desafios, das lutas, das perseguições. E hoje o maior avivamento que acontece não é nos Estados Unidos, não é no Brasil, é na China. Onde não pode ter Bíblia, não tem internet, o povo é oprimido, mas lá, em muitos cantinhos, tem povo crente orando, buscando a Deus, jejuando, intercedendo. Eles não voltam atrás mesmo diante das maiores dificuldades. Um outro detalhe acerca de Ruth, para concluir. Sua caminhada até Belém foi exclusivamente pela fé. Fé. Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, Ruth estava vivendo pela fé, totalmente, ao decidir acompanhar sua sogra até Belém. Ela não tinha garantia alguma de provisão. Estava indo para uma terra estranha, outra língua, outros costumes, outras amizades. E eu penso que é exatamente assim que acontece quando alguém se converte a Cristo, se entrega a Jesus. É tudo muito novo. É nova vida, um novo reino, novas amizades, novos costumes, novos amigos. É uma caminhada de fé, do início ao fim. Eu não posso, por exemplo, dizer a um novo convertido que sua vida vai ser um mar de rosas, que o dinheiro vai sempre sobrar e que os milagres sempre vão acontecer na vida do novo convertido ou a vida de um velho convertido. Quem diz isso, quem propaga isso, está sendo mentiroso, porque a Bíblia não promete mar de rosas para ninguém. Agora eu posso garantir para você e para o novo convertido que a Bíblia garante. A Bíblia garante que Ele vai nos dar paz, que excede todo entendimento. Ele nos dá paz em meio à guerra. Ele supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu não posso dizer para ninguém que a conversão é sinônimo de vida conjugal abençoada, promoção no emprego ou cura de uma enfermidade, queridos. A grande verdade é que muitos, ao decidir-se por Cristo, perdem o emprego, perdem o casamento, porque o cônjuge, nós já tivemos caso, nas missões lá no Níger, do missionário Jefferson, da esposa, que não quis mais o marido porque ele aceitou a Cristo, perdeu o casamento. E tem gente que morre com a mesma doença que tinha antes de se converter. Deus cura, eu creio que cura. Ele restaura casamentos, eu creio. Ele promove pessoas, mas isso não é uma garantia, queridos. A grande verdade é que muitos pioram financeiramente, conjugalmente e emocionalmente em algumas áreas depois que têm encontro com Jesus. Isso não é regra, mas acontece. Quando entregamos nossa vida a Jesus, não temos garantia de como será nosso futuro aqui na terra, mas temos uma promessa linda na Bíblia. E a promessa é o que está em 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez. Qual? Será prosperidade eterna, saúde eterna, paz eterna? Não. É vida eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos